Olá, amigos e amigas. Muito prazer estar com vocês aqui. Hoje nós vamos começar uma série de podcasts num assunto muito, mas muito importante para a sua vida, muito importante para a tua saúde, que é sobre a água e a hidratação, o que isso traz de bom, de benefício para a nossa saúde. E o nosso tema nesse podcast vai ser a água, né, o remédio esquecido. Olha só que interessante, o remédio esquecido. Para isso aqui, para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui uma pessoa extraordinária, um profissional extremamente conhecido na nossa cidade aqui de Maringá, que é o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo está aqui com nós. É um prazer imenso, doutor, tê-lo aqui, né? Já antecipadamente agradecemos a gentileza da sua presença com nós e, como eu disse, é de grande importância o que o Dr. Gustavo vai trazer para nós. Eu agradeço, Jonas, obrigado pelo convite, né? A gente tem aquela dedicação para ajudar as pessoas a ter uma melhor saúde. Exato. Né? E a minha área de atuação, né, eu faço uma medicina complementar, né, a medicina da prática ortomolecular. É uma prática, não é uma especialidade. Né? Eu sou especialista em clínica médica. Eu vou me apresentar, aproveitar já, para as pessoas me conhecerem, né? Eu sou especialista em clínica médica, e especialista em clínica médica é diferente de clínico geral, tá? A gente faz prova para ter essa especialidade. Certo. Né? Tem que fazer um título. Então a gente tem um título, tem um registro, e aí, depois desse registro, eu fiz prática ortomolecular. Então, por isso, esse assunto é interessante, né? Falar sobre a água. Nós somos compostos por água, né? 70%, 65% do coração, 75% do coração dos músculos é feito de água. O cérebro tem um componente água, né? Tudo para funcionar, água é vida. E é muito esquecido a qualidade da água que a gente está usando para a saúde. Às vezes nós esquecemos da importância da água, né? O Dr. Gustavo também é nefrologista. Sim, eu tenho pós-graduação em nefrologia, mas eu não atuo mais com nefrologia, que é hemodiálise, né? Sim. E quando eu comecei a prestar atenção na água, foi quando eu comecei a estudar, né? Fazia parte de programas de diálise, cuidava dos pacientes, e teve aquele escândalo da água, que a água estava contaminada. Você veja, nossa água está tão mal cuidada que até na água da diálise, né? Imagina a pessoa colocando água para fazer trocas, né, o metabolismo, para ajudar a fazer o rim artificial, tem que usar água. Sim. E a água estava contaminada e matou toda uma população de diálise no local, né? Sim, 30, 40 pessoas. Isso para vocês verem o tamanho da importância da água para nós, né? Como o Dr. Gustavo falou, nós somos 70% água, né? Como você cuida dessa água, né? Mas Dr. Gustavo, primeira pergunta que eu gostaria de fazer: como a água se forma? Como é essa formação, né? A água é muito interessante quando a gente estuda um pouquinho de físico-química, né, no colégio, e também a gente vai ler sobre isso, né? Ela é uma coisa que não respeita as leis da física e química comuns. Olha só. A água. A gente ainda não entende ela bem, né? Físico-quimicamente, a gente não consegue explicar, porque ela é uma união entre dois gases, né, o hidrogênio e o oxigênio. É importante a gente comentar para a população o que é isso, para ela entender bem. Então eu vou falar para você sobre a água de uma forma que você entenda, com uma analogia, né, uma comparação. Sim. Né? O que a água é? A água, ela une o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio é vida. Então a água é o quê? É um reservatório de oxigênio, além de tudo, né? Dentro dela acontecem todas as nossas reações. Não vou entrar nesse mérito porque vai levar muito tempo para explicar. Sim. Né? Mas o que é interessante? Você tem um portão de ferro, né? O portão de ferro não enferruja, gente, né? Sim. Quem enferruja o portão? O oxigênio. O que o oxigênio faz? O oxigênio, ele é como se fosse um sugador, um aspirador. A gente fala de elétrons, né? Uhum. O que é isso? Aquilo que está mantendo ligados os dois ferros, né? Tem dois, ferro com ferro, o oxigênio vem e puxa essa ligação, puxa para ele,
Ele rouba um pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, até que um ferro solta do outro e vira pó, né? E esse é o princípio no nosso corpo do metabolismo, que é qual? Né? A gente não transforma as coisas, né? Como é que a gente transforma? Vou dar exemplos de hormônio, por exemplo, quando a gente faz reposição hormonal, né? A testosterona dá origem ao estrogênio, por exemplo, que é o hormônio da mulher, o estradiol, né? A progesterona dá origem ao cortisol, né? O nosso corpo ele consegue transformar as coisas como? Desfazendo as ligações. E quem propicia isso? O oxigênio e a molécula de água, ela é um participante disso. Ela precisa ter boa qualidade para que seu metabolismo aconteça. Então esse conceito é interessante porque a gente tem aquilo que puxa, desmancha, mas a gente também tem aquilo que regenera, é o hidrogênio. Então quando você ouve falar assim, oxidante, é o oxigênio puxando as coisas. Antioxidante é alguém devolvendo aquilo que o oxigênio puxou. Então, um exemplo na prática da dona de casa é a vitamina C, né? A vitamina C é o quê? É um antioxidante. O que acontece? As frutas, em vez de apodrecerem rapidamente, através da ferrugem, né? Através da oxidação, o que a vitamina C faz? O oxigênio, em vez de ir lá na fruta e desmanchar a fruta, ela vai se ligar na vitamina C. Então, o hidrogênio também é uma vitamina C, é um agente antioxidante que a gente tem no corpo. Olha só, né? Nós temos aí um elemento oxidante e um antioxidante, né? Então nós temos que prestar atenção nisso, né? Porque nós já ouvimos falar aí de água hidrogenada, etc. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? O que seria... uma das formas de corrigir a água, deixar a água uma beleza, né? Sim. A gente tem muita coisa interessante nesse sentido de antioxidação e oxidação. Às vezes, sabe, doutor, eu pergunto assim, a pessoa chega no posto de gasolina e fala assim, olha a água do meu carro, vê como é que tá, né? E alguém chega em casa e fala para a esposa assim, olha a água da minha esposa como é que tá, olha a tua água como é que está, né? O que você está tomando, né? O que você preocupa Ninguém com o carro, coloca água né? suja no radiador, Ninguém né? coloca água suja no radiador. Mas para dentro está colocando. Exatamente, esse é o maior risco, né, que nós temos. Nós temos também, doutor, métodos, né, de desinfecção da água. Por que nós temos esses métodos? Como isso ocorre? A gente tem que pensar o seguinte, a água que a gente consome nas grandes cidades, não tem outra forma aparentemente, né? A não ser que você cuidasse da nascente, como é o Central Park nos Estados Unidos. A água de Nova York, por exemplo, você que não sabe, a água de Nova York não é tratada. A água de Nova York não é poluída. Lá na origem da água daquela cidade grande, enorme, o pessoal não pode nem pensar em chegar perto da água. Ela é um lugar que é proibido de entrar. Sagrado. A nascente é sagrado, né? E até hoje, então, quando você bebe água em Nova York, a água de torneira não tem tratamento nenhum. Agora, nós no Brasil, né? Nós no Brasil, é interessante isso, né? Mas é uma coisa ruim, porque o que acontece? Vamos colocar Maringá. Maringá, a gente está aqui em Maringá e as cidades despejam esgoto na água que nós bebemos. Sim. Né? Então, para limpar essa água, da mesma forma que sujou, a gente tem que usar métodos pesados para isso. Sim. E aí a gente acaba ingerindo a água através desses processos pesados, que seja o quê? Você imagina lá uma água, um poço grandão que a Sanepar tem que tratar. Ela vai lá e joga alumínio na água para decantar as coisas pesadas, né? Decantação de contaminantes pesados. Aí já usou alumínio. Aí a gente joga flúor na água. Aí já está usando flúor. Por que eu estou dizendo isso? Porque alumínio e flúor não tem nada no nosso corpo, no metabolismo nosso. A gente não aproveita para nada. Então ele é tóxico. Certo. Ele vai intoxicar a gente. E além disso, a gente joga muito cloro, né, na água. Por quê? Está extremamente infectada. Sim. E não tem como sair lá da Sanepar, entrar naquela tubulação grande, enorme, né, que ficam anos debaixo do solo, né? Chegar não na pode nossa juntar casa. toda a sujeira. Aí vai cair na sua caixa da água, e a caixa da água também, a água fica parada, né? E depois vai passar pela sua torneira, aquela torneira, aquele cano. Tem quanto tempo aquele cano? Tudo que a gente deixa parado está cheio de lodo. Com certeza. Ou seja, então, é tudo sujo demais. E aí a gente faz
auxílio, a gente sabe que é bom, é necessário, né? Mas paga um preço por isso, na qualidade da água. Eu diria assim, é um mal necessário, né? Porque como você vai pegar uma água tão suja e pôr uma água tão limpa na tua torneira? Tem um preço isso, né? Tem um preço. E tem uma forma de fazer isso que às vezes deixam traços na água que vão nos prejudicar, né? Muitos como contaminantes. O cloro, por exemplo, né? Por isso, nós devemos tomar a melhor água possível, né? Seja filtrada, seja uma água mineral, né? Observar também, tem água mineral também que não tem as qualidades. Fazer um adendo, é muito interessante o que acontece. A gente tem um problema muito grande, né? Que é o quê? A gente fala muito de açúcar, fala muito de magnésio, fala muito de... A internet está cheia de coisa. E eu não vejo ninguém da saúde falando sobre o mais importante, que é o quê? A água. Se a sua... A água é um remédio, gente. A água, você tem que investir na água que você bebe. Se você não investir na água que você bebe, nenhuma doença vai melhorar. Exatamente. É essencial. Vamos dizer assim, não adianta a gente ir na academia, não adianta a gente fazer exercício, não adianta a gente tomar suplementos se a água não for adequada. Sim, é um conjunto. É um conjunto, né? exato. É um conjunto, a gente tem que pensar num conjunto. Nós temos que fazer tudo de uma forma que a gente diria correta, né? Mas o maior componente do nosso corpo é esquecido. Exatamente. Eu trabalho com água já há alguns anos, né? E a gente vê como as pessoas se esquecem de tomar a água adequada e da forma adequada. Até a gente vê várias reportagens, vários médicos renomados falando da importância da água, como ela pode nos enriquecer, né? E também como pode nos adoecer. Filtro. As pessoas esquecem. Exatamente. De ter um filtro dentro de casa. Essencial, né? Você tem que ter o filtro, dependendo da água ser tratada ali pelo sistema de abastecimento da sua cidade, né? Aqui no nosso caso, Sanepar. Mas o que acontece? Você precisa ter um filtro em casa, isso é essencial. E muita gente, eu atendo gente, né, pelas cidades aqui, e o que acontece? Tem gente que não tem filtro e não depende do poder aquisitivo. Ela não comprou o filtro porque ela confia na água da torneira. E a gente não pode confiar na água da torneira, é impossível. Nós temos que melhorar a água que a gente bebe. Exatamente. Assim, existe, então, né, para a gente ir para o tema água como o remédio esquecido, vamos dizer assim. Existe como a gente enriquecer e tornar a água, eu não sei se eu posso usar essa palavra, terapêutica? Pode usar, porque a água, as pessoas não vão tomar banho em água rica em alguma coisa, em Poços de Caldas, não melhora o corpo? Sim. Né? De onde que vem isso? Vem da qualidade da água, né? Só que, óbvio, aquela qualidade é sulfurosa, você não pode ficar bebendo aquela água direto, mas você pode tomar um banho, o enxofre, aqueles metais são extraídos do seu corpo pela água. E agora a mesma coisa beber, né? Quando a gente bebe a água, também a gente tem condição de melhorar a água. Né? Você veja, eu faço prática ortomolecular, a gente tem uma coisa registrada na medicina, que é a medicina biomolecular. O que significa isso? Corrigir os minerais. O pessoal fala molécula, mas não é a molécula que a gente corrige, é o átomo mesmo. Né? Eu tinha que ser medicina atômica, mas ninguém vai falar isso. Né? Uhum. Aí ficou ortomolecular, corrigir as moléculas. Né? E a água, a gente consegue fazer isso nela, porque depois eu vou mostrar aqui né, vai ter uma fotografia aqui, você vai ver na fotografia que você tem, vai mostrar, pode até mostrar agora essa fotografia. Na fotografia você vai ver água dentro das células, água fora da célula. E aí a gente tem na divisória, né, a nossa célula tem a capinha dela, a membrana lipídica. Não fosse capinha de celular, né? Aquela capa, né? Uma capinha. A membrana celular. Membrana celular. E essa capa, ela aceita a água de um lado, aqui aceita do outro, não repele, mas o interior é feito de gordura, do colesterol. Né? E o que acontece? A água, para entrar dentro da célula, ela precisa de um mineral. Por quê? Você vai ver depois na foto, né? Vai mostrar aqui na foto o que acontece. Nós temos canais para a água passar. A célula escolhe o que vai passar para dentro dela. Né? É seletivo. É seletivo. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de terapêutica,
de água. A água em si, sozinha, o nosso corpo ele corrige ela. Mas o que acontece agora, se eu enriquecer esta água com determinados átomos ou determinadas moléculas também, aquela água vai entrar para dentro da célula com mais facilidade. Certo. A célula vai aceitar melhor. Então, por exemplo, né, na prática ortomolecular, na biomolecular, a gente usa sal de Rume. O que é isso? É um pesquisador, ficou um tempão pesquisando o interior da célula, pesquisas interessantes, assim, são pesquisas maravilhosas, né, feitas em física, né, com química. E não são médicos só, também tem físico, químicos, né? E aí o que acontece? Ele viu que a composição da água que você bebe, se você enriquecer com determinadas coisas, por exemplo, um que é bem conhecido, fácil de entender, o magnésio, por exemplo. Sim. O magnésio, quando a gente dosa no sangue, ele é 0,05% fora das células. Todo o magnésio está dentro da célula. Se você beber água enriquecida com magnésio, essa água vai adentrar, vai para dentro da célula com muito mais facilidade. Então, a gente vê muita gente tem perna inchada, problema cardíaco, pressão alta, devido ao quê? Devido a esse desequilíbrio. A água está péssima, e aí o que acontece? Não chega dentro da célula, aí ela pede um socorro. Qual é o socorro? Vamos aumentar a pressão para chegar mais água aqui. Certo. Por exemplo. Entendi. Né? Ou fica inchado a perna. Você vê, né? Você vê bastante gente. Nós já estamos numa idade que as pessoas estão com perna inchada. Com certeza. É assim, então, nós podemos dizer que a água enriquecida, uma água correta, ela tem propriedades de ajudar as pessoas a reabilitar algumas patologias, algumas doenças, vamos dizer assim. Tem populações que são espertas, né? Por exemplo, os finlandeses, né? Tem também uma pessoa, chama-se sal de Karpane. Eles pegaram e inventaram um sal para você temperar a comida, que é pouco sódio. Tem que ter sódio, sódio é essencial, pouco sódio. Mas tem também magnésio, tem bicarbonato, e você usa este sal de Karpane, a população usa, e reduziu diabetes tipo 2, reduziu hipertensão arterial, reduziu várias doenças populacionais, corrigindo o sal. Corrigindo o sal na água. O pessoal usa o sal na Olha só, gente, que interessante, que é um assunto de extrema importância para nós. Nós vamos chamar um comercial agora, né? E fica aí que nós já voltamos com o Dr. Gustavo para mostrar para vocês o quanto uma água correta pode nos ajudar. Olá, eu sou a doutora Gleica Koch, nutricionista, especialista em saúde da mulher, atuo há quase 10 anos com consultório e nesse período compilei quase 7 graduações nas áreas de suplementação nutracêutica, fitoterapia clínica, nutrologia funcional e esportiva. Na busca para orientar essas pessoas, tanto da alimentação e na rotina de exercícios físicos, buscando ter mais saúde, nós começamos a estudar mais sobre água, principalmente sobre a qualidade da água que hoje nós tomamos. E aí foi onde eu conheci a Hidrogen, uma água que é hidrogenada e alcalinizada com adição de magnésio e zinco e que traz um potencial antioxidante muito maior, e isso ajuda na eliminação de toxinas e no combate aos radicais livres, e é uma água levíssima que tem um potencial de hidratação 6 vezes maior do que a água comum que nós consumimos. E isso eu achei muito interessante porque quando eu fui estudar, eu me deparei com muitos estudos científicos de ampla gamagem de pessoas confirmando esses resultados. Bom, voltamos aqui, meus queridos amigos, amigas, com o Dr. Gustavo. Nós estamos falando aqui sobre a qualidade da água e a importância da qualidade da água para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa longevidade. Doutor, como está, assim, de uma forma geral, a qualidade da nossa água que nós estamos tomando no nosso dia a dia? Esse é um dado importante, né, para dizer para as pessoas aqui. A gente está comentando para você sobre a importância da água e você corrigir essa água, tá? Então, o que acontece? É muito feia, né, a nossa água. Eu vi um dado, por exemplo, da Fiocruz. Nosso país, infelizmente, a gente ainda tem muito a fazer, né? Uma época de política, por exemplo, né, tem muito a fazer. Está na hora, né? O que acontece? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, um limite em termos de agrotóxico, por exemplo, 12 mil vezes maior
do que na Europa. Então, colocar na Europa aceita um contaminante. Vamos colocar assim, resumindo, não é dessa forma, tá, gente? Mas para você entender. E a gente pode colocar 12 mil vezes. Poxa, 12 mil contaminantes. É uma diferença exorbitante. É muito grande. É muito. Muito grande. Né? A gente então tem essa parte. Você veja. Então a gente tem que investir realmente na nossa água. Nós temos, por exemplo, aqui em Maringá, triclorometano. Quem fala de água, o pessoal que trabalha com água, aquele pessoal da Sanepar, quando a gente conversa com alguém que mexe com isso, sabe, né, que a gente tem a água contaminada, por exemplo, com esse agrotóxico, que são soluções simples. Por exemplo, infravermelho consegue, muitos filtros têm, né, infravermelho, muitos filtros compõem, né, tem esse componente, ajuda a reduzir pelo menos a quantidade do que você está ingerindo de veneno para dentro do seu corpo. Sim. Legal. É muito importante, gente, nós estamos ouvindo o que o Dr. Gustavo está falando, porque assim, tem gente que fala assim, não, mas eu tomo água todo dia, nunca me aconteceu nada. As questões são acumulativas, não é verdade? Então você todo dia está pondo uma substância... Silencioso, né? Aí chega um dia que você fala, me deu uma dor aqui, deu não sei o que ali, aí você já tem uma doença, né? Sim. Então é importante a gente ver... Mas como nós podemos melhorar isso? A gente pode falar, né? Vou até comentar um pouco da seriedade disso. O que acontece? A gente está vendo uma explosão de doenças. Né? Exato. Ou seja, hospital de câncer para criança, na sua infância. Quando é que alguém pensou que tinha que ter hospital de câncer para criança? Era raro. Nem imaginava. Né? Autismo. Sim. Né? Autismo. Quanta gente com autismo. Problemas hormonais como endometriose, sangramento, infertilidade. Né? Então, gestante, as crianças tomando água contaminada, né? Déficit de atenção, tal. Não só a água, óbvio que tem outros componentes, mas isso pesa muito, você é feito de água. Então, acontece, você está botando uma água suja para dentro. Né? Ninguém coloca, a gente é um aquário, né? Ninguém coloca, o peixinho são nossas células. Você coloca o peixinho na água poluída, o que vai acontecer? Vai morrer. Né? O peixinho era para durar 1 ano, ele dura 2 dias. Sim. É isso que acontece no nosso corpo. Nossa célula está sofrendo. Por quê? Porque a gente não está entregando uma água boa. Quem bebe água de bica, quem viaja, pega uma água de um riacho, aquela água limpa, que está tomando sol, que tem todo aquele benesse, que está arrastando na terra, tem sais minerais, recebendo energia do sol, tem a luz solarizada, você pode deixar água no sol, por exemplo, né, que ela pega energia, ela pega elétrons, melhora a água. Né, o que acontece? Tudo isso não faz parte do tratamento de saúde, é impressionante. É essencial, quando a gente quer tratar qualquer coisa, a gente melhorar a água. É muito importante. Né? Melhorar a água, a qualidade e quantidade, né? Porque tem gente que toma pouca água, né, doutor? Sim, quem toma, vou dar um exemplo de novo, água do riacho, né? Sim. A facilidade que você engole a água. Sim, é uma água leve. Né? Quando a gente modifica a água, você vai ver a facilidade que a água fica de beber. Você toma meio litro, 1 litro de uma vez sem pesar. Agora, a água da torneira é pesada. Pesado. Você vai tomar, parece que o corpo não está querendo mais. Ele fala, não, já deu esse copo aí, para. Né? Sim. O corpo mostra pra gente, né? Esse é reflexo, né? É rápido. A gente tem lido e ouvido falar muito sobre a água hidrogenada, que é uma água que contém moléculas livres de hidrogênio. A gente tem, também é uma água interessante, a gente tem o seguinte, a gente tem muito venda de ímãs, né? Certo. Por exemplo. E o que acontece? Quando a gente compra um produto, isso é importante também saber o que compra, saber o que faz, né? No sentido, saber o que usa, né? Por exemplo, quando a gente fala muito de ímãs, né? E vejo que vende bastante ímã, o que acontece? O nosso corpo tem essa capacidade de corrigir determinadas coisas na água, né? Certo. Então, não somente magnetizar a água, eu vejo muito isso. O que tem muito estudo interessante e sério falando também sobre hidrogenação de água. Sim. Muito interessante isso aí. O fato é que desde que começou-se a usar águas, né, com esse tipo de tratamento, né, o Japão é o maior
usuário de água, assim, né, o que modifica a água nesse sentido, usa esses filtros, né, mais modernos, usam aparelhos modernos, né? O que acontece? Eles não sabiam, desionizavam, usavam máquinas e não sabiam o que acontecia, mas sabia da benesse, né? Por exemplo, dava água, fazia marcadores, estudava e, de repente, melhorava a qualidade de vida, o estado de saúde da pessoa, até nos marcadores de laboratório, né? Fazendo exames laboratoriais. E aí, na modernidade, descobriu-se que é o hidrogênio molecular, né? O hidrogênio que fica entre as moléculas de água, né? Por isso é chamado moléculas livres de hidrogênio, né? Isto, moléculas livres de hidrogênio. E é muito interessante. Eu até vi um artigo interessante, até lembrei aqui de um artigo interessante feito na Sérvia, mas é bem legal porque pegaram pessoas, né? Corrigiram a água das pessoas, né? Nesse caso hidrogênio, né? Corrigiram a água da pessoa, enriqueceram com hidrogênio, né? E o que aconteceu? Foram fazer testes, por exemplo, na célula. Uma célula de pele dura 20 dias. Você pega de uma pessoa de 70 anos, não dura tudo isso, né? Dura menos, está enrugado, está menos potente. Com a água, a célula aumentou a longevidade da célula. Isso é uma pesquisa in vitro. Muito interessante. Muito interessante. Mostrou também atividade física, né? O que a gente avalia muito no idoso, né, na pessoa acima de 70 anos de idade, é o quê? Vou mostrar aqui, né? Esse movimento, tá? Isso aqui é longevidade. Se você perde essa capacidade, você está com os dias contados. Isso é uma coisa clássica na medicina, né? Até antiga, né? Na medicina lá de trás. E melhorou a força muscular dos membros inferiores. Interessante. Né? Tem correções de água que melhoram a insuficiência cardíaca, por exemplo, né? Do coração bombeia melhor, o músculo funciona melhor. Então a gente tem atividade cerebral. Na atividade cerebral a gente está meio... O pessoal fala de fog, né? Que é uma nuvem que fica meio desligada. Você está conversando com ela e ela dá uma apagada assim e volta. Ou está conversando e ela entra, de repente ela esqueceu a panela lá no fogo. Né? O que acontece? Isso chama-se névoa cerebral, né? Tem um apelido isso. Melhorou, névoa cerebral. Então, tem várias coisas. A pele melhora também, teste de pele, né? A pele é água, né? A hidratação, a qualidade da célula, né? Melhora, é bem legal. O assunto é muito extenso, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre água e qualidade de vida. Então, eu quero convidar você que está com nós aqui para o nosso próximo podcast, né? Nosso próximo podcast, o Dr. Gustavo vai estar aqui nos enriquecendo com seus conhecimentos, né? A respeito de água em relação à nossa saúde. Sim. Te agradecendo muito, viu, doutor? Eu agradeço e eu quero deixar um recado, né, para as pessoas. Invista na sua saúde, né? Você está tendo conhecimento, através desse podcast, da importância que é esquecida, né? Essa importância esquecida é a água. Vamos aprender a corrigir a água, a gente pode dar dicas, né? Eu posso depois dar alguma dica para você no podcast, a gente pode falar sobre o que é legal de enriquecer na água, o que é legal de fazer, né? Então invista, você que quer viver bastante, quer ter qualidade de vida, invista na sua saúde. Ok, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar com nós e te aguardamos aqui no próximo podcast.